Desculpas impedem o mover de Deus sobre as nossas vidas. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu quero aqui falar de um tópico muito direto, mas muito crucial, né? Que é a questão das desculpas. Eu decidi gravar isso mesmo para poder alertar essa questão, porque eu não podia deixar isso só para mim e eu preciso falar, né? E a melhor forma de eu falar é falar diretamente convosco. E já agora, inscreva-se no canal se tu ainda não és inscrito, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que tu puderes, pois eu creio que esse vídeo vai alertar muito a respeito dessa questão. E usar minhas desculpas para não poder servir a Deus. O que eu estou a querer dizer através disso, sobre desculpas? Vamos lá. Eu sei que vocês já ouviram algumas vezes dizer, eu vou terminar a faculdade para poder servir a Deus. Eu vou primeiro casar para poder servir a Deus. Eu vou poder depois chegar a um nível de estabilidade financeira para poder servir a Deus. Ou seja, são desculpas que as pessoas às vezes usam. São as desculpas mais comuns que eu tenho visto como líder, principalmente. Nestes dias, o meu pastor estava a pregar sobre o preço a pagar para a Igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que para a Igreja de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga. Ou seja, há um preço a pagar para poder seguir a Senhor Jesus Cristo. Enquanto o pastor pregava, aquilo ia queimando o meu coração. Foi um momento muito poderoso, uma palavra muito poderosa. Mas uma coisa que depois veio à minha mente, que eu percebo que tem acontecido muito no nosso seio da igreja, principalmente jovens, que eu tenho acompanhado muito, até como líder de cela, tenho acompanhado muito isso, é o fato das pessoas usarem desculpas para não poder servir a Deus. Porque eu aquilo, eu isso, eu aquilo, eu fico tipo, mano, as pessoas às vezes pensam que o fato de nós estarmos a servir a Deus, tipo, totalmente, nós que decidimos nos dedicar totalmente a Deus, pensam que nós não temos ocupação ou que nós não teríamos desculpas suficientes para também não permitir com que o mover de Deus acontecesse através de nós. Tipo assim, vamos olhar para a história, vamos olhar para a Bíblia. Se todos aqueles que o Senhor Jesus chamou tivessem primeiro colocado uma desculpa à frente para não servir a Deus ou para não seguir a Jesus Cristo, como é que isso teria sido? Vamos lá, olhamos para Pedro. Pedro era pescador e, de certeza, ele tinha família por sustentar, ele tinha, talvez, dívidas por pagar. Olhando um pouco para a história de Chosen, né? Aquilo que fala de Pedro, a história de Pedro, né? Só vamos basear um pouco ali. Talvez ele tinha contas por pagar, ele tinha dívidas, ele tinha coisas a fazer, né? E o Senhor Jesus lhe aparece e diz para Pedro lhe seguir. Ele podia ficar tipo, não, Jesus, eu tenho família, eu tenho minha mulher, eu tenho os meus sogros, tenho contas por pagar em casa, não tem como eu te seguir. Olhando para Mateus, Mateus já era cobrador de impostos. Mateus, siga-me. Não, Senhor Jesus, eu preciso me focar no meu trabalho, eu preciso focar naquilo que eu estou a fazer. A minha vida é confortável, eu tenho tudo que eu tenho tudo do bom e do melhor. Não pode ser assim. E vamos para o apóstolo Paulo. Paulo, siga-me. Vamos lá, quando Paulo tem um encontro com Deus, o Senhor Jesus fala com ele, Deus fala com ele, e ele tem aquela revelação de Jesus. Talvez ele poderia ficar tipo, ei, não, eu tenho uma boa reputação. Paulo tinha uma reputação por ser um homem muito bem estudado, um homem que era conhecido praticamente por todos os reis, um homem que era conhecido como o seguidor dos cristãos. E depois aparece Deus e lhe chama. Paulo ficaria tipo, não, senhor, não posso. Tipo, ei, as pessoas me conhecem assim, estás a ver? Ou seja, aquilo seria motivo de desculpa para ele não servir a Deus. E quantos de nós temos agido assim? Eu chego à conclusão que todo aquele que usa desculpa para não servir a Deus não sabe quem é que está a o chamar. De verdade. Ou a pessoa não tem revelação de quem está lhe a chamar. Porque às vezes nós olhamos as coisas de uma forma muito superficial e não damos o devido peso que devemos dar. Tu recebes, tu és salvo, graças a Deus pela graça, mas o Senhor te chama para que tu lhe sirvas, para que tu sejas alguém que colabora com o avanço do reino dele, com a expansão da sua palavra, e tu usas desculpas para não servir a Deus. Ou seja, tu te preocupas com aquilo que é aquilo que estás a construir nesta terra e não com as coisas eternas. Brada, eu acho que nós não temos noção de quem nos chama. Acho que quem verdadeiramente tem essa noção, quem verdadeiramente tem esse entendimento, se sente muito privilegiado de um Deus lhe chamar para fazer parte da sua obra. E até quando nós vamos usar desculpas para não servir a Deus? Porque sempre haverão coisas para nós fazermos, sempre haverão necessidades, sempre haverão tarefas, sempre haverão muitas coisas para nós não servirmos a Deus.
Mas o que é primordial para a tua vida? O que o que é mais importante para ti? Deus ou essas coisas? Ou as demais coisas que tu queres tanto realizar? Tu queres tanto concretizar? Mano, aquilo que eu dou prioridade na minha vida é sempre estar em primeiro. Eu dou prioridade a Deus, por isso que eu vivo totalmente para Deus. Se o Senhor me diz, faz isso, faz aquilo, eu vou fazer, porque eu vivo para isso. O que é prioridade na tua vida? Estudo, faculdade, trabalho, casamento. Não é errado ter isso. Isso é muito bom. Eu acredito que é da vontade de Deus que tu tenhas isso. Mas isso se torna Deus na tua vida, ao ponto de tu não assumires a responsabilidade que o próprio Deus já designou sobre a tua vida. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Todos nós somos chamados para poder, somos convidados para poder fazer parte do corpo de Cristo e podemos também expandir o Evangelho através das nossas vidas. Mas o que é que eu vou olhar como dificuldade? Talvez, Yulde, eu não falo muito bem. Temos a história de Moisés. Moisés tinha dificuldade na fala, mas o Senhor diz, ei, relaxa, eu que estou a chamar. Não somente obedeça. E Moisés obedeceu e vimos Deus começar a cumprir o seu propósito através da vida de Moisés. Será que a tua dificuldade, alguma limitação natural, é motivo de tu não servir a Deus? Se tu consideras isso como motivo de não servir a Deus, é porque tu não sabes quem verdadeiramente está a chamar. Se nós temos o entendimento de quem está a chamar, nós não devemos colocar nada como uma como uma limitação para nós não servirmos a Deus. O próprio Deus está a chamar, podemos servir. E quantas vezes nós usamos desculpas? Prada, quando nós conseguimos vencer a questão do pecado, a coisa que o Satanás vai usar para nós não vivermos verdadeiramente a vontade de Deus são distrações. Distrações são as coisas que menos falam nos dias de hoje, para nos desviar daquilo que é o foco principal, do propósito principal para o qual nós fomos chamados. Então, por favor, deixe de usar desculpas para não servir a Deus. Tenha noção de quem está a chamar e para que ele está a chamar. É isso que tu deves perceber. Deus te chama para algo grande. Seja apto a pagar o preço. O apóstolo Paulo tinha tudo, praticamente. Eu acho que era um homem bem estudado, era um homem com boa reputação. Foi alguém com uma boa reputação que tinha tudo. E lá em Filipenses 3 ele vai dizer que, olha, aquele tudo como lixo, todos aqueles ganhos. Pensa em tudo, tipo, tu ganhas riquezas, tens tudo que tu desejas ter como homem ou como mulher, tipo, tudo aquilo que tu desejas, que achas que estarias numa vida bem feita. E o apóstolo Paulo pega tudo aquilo e considera como lixo, comparando a suprema grandeza do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é prioridade para a tua vida? Irmãos, acho que é um tempo de nós acordarmos. Nós, como cristãos, precisamos sair da zona de conforto e permitir com que Deus comece a operar em nós. Estamos aptos a pagar o preço. Estamos aptos a pagar o preço para poder servir a Deus, para poder seguir a Deus. Por favor, percebam o chamado que Deus tem sobre a tua vida. Perceba quem está a chamar, primeiramente. Não deixe com que distrações, desculpas. Porque eu. Mano, pague o preço que for necessário. A pessoa que te chamou sabe o que está a chamar. Sabe o que tu desejas, o que tu queres do teu coração. E claro, ele ama realizar os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que o Senhor ama realizar os desejos do nosso coração. Mas quando nós colocamos esses desejos como impedimento, sermos usados pelo Senhor, nós estamos com a motivação errada. Então, essa era praticamente aquilo que eu quero. Isso era praticamente aquilo que eu quero compartilhar convosco hoje. Por favor, permitam-se viver a vontade de Deus sobre as vossas vidas. Não vão se arrepender, eu vos garanto. O que Deus tem para ti é muito maior do que aquilo que essa terra pode te oferecer, do que aquilo que esse mundo pode te dar, do que aquilo que tu podes até sozinho conquistar. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita para as nossas vidas. Então, fique bem. Eu espero que essa palavra tenha te edificado. Espero que esse papo que tivemos aqui tenha te despertado alguma coisa. Não deixe com que as justificações te impeçam de viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Jeremias 29:11 vai dizer que os planos do Senhor são melhores para nossas vidas. Então, se Deus te chamou, porque Ele tem um plano melhor sobre a tua vida. Então, te permita viver esse plano sobre Deus sobre a tua vida.
inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com várias pessoas que eu sei que tu conheces, que têm usado desculpas para não servir a Deus, para não viver o propósito de Deus sobre as suas vidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.